Estamos aqui para mais um episódio do Podbike e quem está comigo mais uma vez é o Kleber. Bem-vindo novamente. Obrigado, Cris, pelo convite. Eu acho que se eu tô aqui de volta é porque alguma coisa de certo a gente fez da última vez. Espero que a gente possa fazer o mesmo. Eu já tô doando um quadro para você aqui, tá? Vamos conversar, será um prazer. Kleber, vamos falar hoje sobre a base, que é um assunto que, assim, é muito comentado, mas tem muita dúvida. Eu também tenho muita dúvida com relação a isso. Então, queria que você começasse falando hoje qual que é a importância da base, esse trabalho, que é um dos pontos que são trabalhados durante o ano com os atletas, amadores, enfim, com os atletas no geral, né? Sim. Tá. Bom, vamos lá. Primeiro, eu vou trazer uma pergunta. Ok. O que você quer dizer com base? O trabalho que é feito bem no comecinho para que você possa depois pensar em competições, em treinos mais direcionados, digamos assim. É isso? Não sei. Depende. Bom, eu Então vamos falar da minha base? Eu falei. Não, é legal que assim, eu falei com a Cris aqui antes da gente gravar que eu ia tentar fazer uma dinâmica um pouco diferente da primeira vez. A primeira vez acho que eu falei, ficamos aqui 3 horas e eu falei muito. E hoje eu quero trazer uma dinâmica um pouco diferente, que é uma dinâmica que talvez seja um dos motivos pelo qual, né, a gente está aqui novamente, que é a forma como eu lido com os meus atletas, meus alunos ali no dia a dia. E essa é uma dinâmica onde eu dou muito valor ao significado das palavras, né? Acho que eu mandei para você essa semana ou na semana anterior, justamente Mandou. assim, não usemos as palavras de qualquer jeito e depois falando, mas era isso que eu quis dizer. Porque se a gente perde esse poder da palavra, da definição, do real significado para aquela pessoa, né? A gente perde talvez uma das coisas que nos diferencia do resto dos animais, que é a comunicação, uma comunicação efetiva que nos trouxe até onde estamos. Então, assim, quando eu perguntei o que você quer saber com a base, não é para que você defina O que a eu quero base, saber da base. mas eu quero que você defina essa palavra base. Qual que é o real significado da pergunta? Você quer saber aquele conceito do que as pessoas chamam de base? O que é base para Cris? Tá. Base para mim. É que eu vou falar sempre como o trabalho na bike, porque a hora que pergunta eu já vou direto pensando nela. O que a gente faz para construir um bom ano, digamos assim? Então, geralmente é final de ano, né? Então, nesse período, eu estou neste período agora. Então, o que a gente vai trabalhar nesse período? O que é mais importante? Quais são os treinos que são feitos aqui? Por quê? O que não pode faltar para que lá na frente você tenha um bom resultado? Não necessariamente amanhã, mas enfim, um trabalho a longo prazo, né? Tá. Então a gente vai começar a destrinchar um pouquinho mais, tá? Então a gente tem, né, essa base, mas falando especificamente ali do ciclismo, dos esportes em geral, que é esse período de preparação que vai dar suporte para o desenvolvimento lá na frente, tá? Que a gente chama no contexto aqui com a galera de base, né? Mas eu gosto de ir um pouquinho mais fundo no que é base, né? Aquilo que é importante para a construção de um processo de longo prazo de treinamento, né? Então, assim, a base está muitas vezes fundamentada no entendimento do processo, está fundamentada em obter os mesmos princípios e valores, né? Para que você consiga levar esse processo que muitas vezes dura anos, então você vai passar por vários períodos de base. Então a gente tem que voltar ainda antes disso. Mas eu não vou ficar divagando demais hoje,
Então vamos lá para o que é a base, assim, né? Que é o que eu entendo que as pessoas querem saber quando fala de base. É o período de base, né? O período de base a gente chama também de período, né, preparatório, e aí a gente tem diferentes etapas dentro do período preparatório, mas eu dou o exemplo geralmente assim da construção, né? O que é a base da construção? É aquilo que vai sustentar as paredes, vai sustentar as portas ali, vai deixar a casa em pé. Isso é a base, é a fundação. Então a base no esporte, esse período preparatório, é voltado para o mesmo objetivo, tá? É te dar aquilo que vai sustentar a sua performance. Ou, né, a sua busca sempre por uma performance maior, mais elevada. Então, na base, para os esportes, né, cíclicos, como ciclismo, esportes cíclicos aeróbios, de endurance, a gente tende a trabalhar muito os treinos mais longos, de menor intensidade, né? E aí, eu falo, né, com os meus alunos, meus atletas, que assim, a base, sim, vai conter esses treinos longos, esses treinos leves, de menor intensidade e tal, mas assim, treinos de força devem compor a base. Por quê? O foco do início da base está nos treinos de força. E aí depois você vem ganhando mais volume, conforme você vai colocando mais volume no treino de ciclismo, inclusive você tem que diminuir um pouco o treino de força, para que você não comece a criar o que a gente chama de efeito treinamento concorrente. Se eu ficar forçando demais aqui na força e aumentar muito o volume do endurance, eu posso diminuir o ganho, tá? Então por isso eu tento fazer uma etapa inicial onde eu vou ganhando volume aos poucos, com muito foco no treinamento de força, para elevar os níveis de força aqui. E depois sim, eu vou treinando força, mas eu não consigo colocar mais tanta intensidade, tanto foco, porque aí você já começa a entrar na etapa mais específica da preparação geral. E por que o treino de força, né, que você me perguntou, na base? Aí a gente tem que entender, a base é o quê? É aquilo que vai sustentar o teu prédio, né? Se você quer construir uma casinha, você não precisa ter uma base muito, muito sólida, muito forte. Você precisa É o ter uma base. alicerce. Você precisa ter uma base suficiente para uma casa de um andar que você quer que ela dure 50 anos até ali acabar a vida e pronto, depois tanto faz. Se você quer construir um coliseu, a base é outra. Se você quer construir um Burj Khalifa, a base é outra. Então, assim, se você quer ser um atleta de elite, a sua fundação não pode estar a 1 metro do solo, com britinha desse tamanho e um pouquinho de cimento no meio de um monte de areia. Que não vai sustentar. Vai dar ruim. Então, assim, por que o treino de força? Porque o treino de força, ele é a base para todo mundo. Não só para os esportes. Para todo mundo. Por quê? É uma pergunta, não é uma retórica. Por que a Cris imagina que o treino de força seja importante para todos? Porque vai trabalhar os meus músculos. Lógico que o trabalho de força vai trabalhar os músculos. Nossa, parabéns. Mas assim, ele vai dar essa sustentabilidade que o teu corpo precisa. Então, vai te deixar pronto. Eu vou usar um exemplo. Pronto para enfrentar os desafios, digamos assim. Então, para a vida. Eu vou ter uma velhice saudável e tudo. Então, se você fez esse trabalho de força, você não vai sentir tanto. Você vai conseguir chegar numa idade mais avançada, você vai conseguir fazer um agachamento, pegar um objeto e assim vai. Então, eu acredito que isso se aplique para tudo. Sim, se aplica para tudo. Literalmente para tudo. Todo movimento que você vai fazer, você exige algum grau de força. Qualquer movimento. Desde que você se entende por gente. Então, assim, caminhar exige força? Sim. Sim. Uma magnitude muito pequena.
Mas você vai ali, né? Você desloca o seu centro de gravidade, projeta seu corpo à frente, depois você vai trocando os pés, mas quando você impulsiona ou quando você absorve, é algum nível de força. Quando eu corro, tem algum nível de força. Quando eu salto, tem um outro nível de força. Então, assim, mas todo mundo está sujeito a isso. Todo mundo precisa disso. Talvez nem todos precisem de níveis de força super elevados. Mas você ter a força, você preparar o sistema, porque assim, o treino de força, ele não é somente... Quando a gente fala treino de força ou treino da força, as pessoas logo pensam de levantar um monte de peso e tal, não sei o quê. E imaginam, né, igual você mencionou, vai trabalhar o músculo. Sim, vai trabalhar o músculo, mas tem N outros objetivos, tem N outros aspectos ali no treinamento de força que podem ser trabalhados, né? Então o treinamento de força a gente chama de neuromuscular. É neuromuscular. E muitas vezes no esporte ele é muito mais neuro do que muscular. Porque o trabalho muscular já é feito na atividade específica. Então ele é muito mais neuro, tá? Então assim, tem N aspectos do treinamento de força que podem ser trazidos aqui, especialmente as pesquisas do ciclismo tratam muito sobre aumento da eficiência, né, da pedalada, você consegue gerar mais potência com o mesmo custo, né, você por ficar mais econômico, você tende a melhorar a sua durabilidade, né, você melhora a repetibilidade, né, então assim, tem N benefícios associados, especialmente quando a gente está falando dessas pesquisas que são voltadas olhando para a performance. Mas tem N outros benefícios antes que estão sustentando todos esses ganhos para a performance, que é simplesmente de torná-lo cada vez mais apto a realizar qualquer atividade. Tá? Óbvio, quando a gente está falando de um atleta de altíssimo nível, eu tenho trabalhos muito mais específicos que eu vou ter que regular carga e tal, não sei o que, para ajustar os treinos, porque ali o ajuste é muito fino. Quando eu estou falando de atletas amadores, em geral, eu tenho as especificidades do treino que eu vou guiando ao longo do tempo, mas o objetivo principal ali é o todo. É manter aquela pessoa saudável e melhorar a aptidão dela ao longo do tempo para realizar qualquer atividade que ela queira. Ela vai se tornar melhor por meio disso, tá? Então, assim, a base, em geral, tá? A gente vai usar mais treinos longos, leves, e leves são realmente leves. Não é... E não é treino leve e longo, é leve, não é juntos os dois, não é um treino leve e o outro treino longo, não, é leve e longo. Isso ficou muito claro. Exatamente, não é leve ou longo. Isso. É leve e longo. Geralmente a base é composta por várias sessões desse tipo de treino. E intercalados com treinamento de força, ou da força, depende, né, do autor e como queira chamar. E para o mountain bike, ciclismo, BMX e tal, não sei o que, eu falo, a técnica é treino de base. Então, treino de base, para mim, é treinos longos e leves, muito treinamento de força e muito treino de técnica. Porque isso é a base. É isso que vai te dar o suporte para ir subindo o teu prédio ao longo dos anos. Então, esses são os fundamentos, é aquilo que é fundamental. É condição sine qua non. Se não tem força, não tem desempenho. Se não faz volume, para atletas de endurance, para esportes de endurance, volume é uma das variáveis que melhor explica o desenvolvimento da aptidão cardiorrespiratória. Muito mais do que a intensidade, a distribuição e tal, é o volume, a quantidade de treino que faz. Então, esportes de endurance são um pouco volume dependentes, tá? Só de aumentar o volume, muitas vezes a pessoa melhora. Por isso que o atleta, quando inicia na bike, ele melhora um monte no começo, porque não fazia nada. Aí aprende a pedalar, começa a pôr volume, começou com 2 horas, 3 horas, quando vê tá fazendo 10. E por mais que esteja treinando errado ali, tá aumentando o volume. Até que chega uma hora que para.
E aí, em geral, é que vem o erro, que aumenta muito o volume, aumenta a intensidade e tal, não sei o que, e começa a descer a serra, tá? Mas assim, treinos longos leves, treinos de força e treinos de técnica. Porque isso vai dar o suporte para você ano após ano ir subindo e melhorando. E aí depois a gente vai colocando as partes mais específicas. Mas basicamente isso. Sobre os treinos leves, eu estava assistindo um vídeo seu e eu não tinha parado para pensar sobre isso, mas me chamou muita atenção o ego neste momento. Treino leve. Você tem uma subida, por exemplo, que você está acostumado a passar por ali, ou que está todo mundo passando e você quer meter o louco e rápido e desrespeitar o seu momento leve. Isso acontece muito. Inclusive, eu não entendia isso. Não sei se as pessoas vão conseguir visualizar, mas quando você monta lá o L1, o L2 e o espaço entre eles. Se você colocou, por exemplo, para fazer um treino leve com a frequência cardíaca de 99 a 129. Se eu passar, vai ficar 130, 131, 32, 35, enfim. É só um pouquinho. Na minha cabeça, antes, esse pouquinho não tinha problema. E aí eu queria que você falasse sobre isso, porque eu entendi que faz uma grande diferença e depois você não vai conseguir manter ela baixa, como era para manter aqui, e não vai obter o resultado que você precisava. Eu acho que muita gente não tem a compreensão disso, assim como eu não tinha. Tá bom. Então vamos lá, seguindo a minha lógica de abordagem hoje aqui, vou te fazer uma pergunta. Faça. Você não dirige, né? Você pilota moto. Sei dirigir, mas é melhor falar que não, né? Porque eu não Tá. tenho carta. Mas eu não fico pegando carro pra dirigir, não, viu, gente? Só sei. Você saber não é proibido, né? Não. Mesmo pra quem não tem carteira. Mas enfim, você vai entender isso porque você pega a rodovia, nem que seja no Uber, seja de carona e tal, não sei o quê. Aqui, a rodovia que passa aqui em Jundiaí, essa aqui é a primeira, aqui é a Anhanguera. Anhanguera. É. Beleza. Qual que é o limite de velocidade da Anhanguera? Acho que é 100, né? É 100. 100. Tá bom, 100. Se você passar ali a 120, você vai ser multada? Com certeza. E se você passar a 130, você será multada? Também. 121. Uhum. Se você, vamos supor, é 100 o limite, você passou a 101, você vai ser multada? Sim. Tá. Provavelmente não, tá? Porque Não? tem tem um... tem uma tem uma tolerância ali, tolerância então provavelmente você vai ser multado ali depois dos 120. Mas vamos supor que sim, o limite é 100 e você foi multada com 101. Aí, qual que é o pensamento da Cris? Nossa, mas foi só um. Exato. Beleza. Mas foi só por 1 km por hora que eu fui multada. Esse pensamento tá errado. Por quê? Porque o limite era 100, então não importa se é 100,00001, 100,1, é 100 e ponto. É 100 e ponto. Você tem um limite inferior. Quando a gente vai, né, fazer a habilitação lá, você também, assim, é uma via de trânsito rápido, você tem um limite inferior ali para trafegar. Você não pode trafegar 10 por hora naquela rodovia, tá? Mas assim, vamos supor que o limite inferior de tráfego ali seja 60. Então, quando você foi multada por 1 km por hora acima do limite de velocidade, você não foi multada por 1. Você foi multada por 41, ou por 40, ou por 39, ou por 38, ou por 37, ou por... Todos esses números que estavam entre 60 e 100. Você poderia fazer qualquer um desses números. Você escolheu fazer um a mais do 100. Ok. Esse é o mesmo pensamento que você deve usar no treino de base quando é para ser longo e leve. Você tem uma zona de prescrição do treinamento. Isso aqui, até aqui, né, eu particularmente trabalho com modelo de 3 zonas de treinamento na frequência cardíaca. E, enfim, não estou falando para os acadêmicos, não estou falando para cientistas, estou falando para as pessoas que estão pedalando, as pessoas reais, do mundo real, que vão usar essa informação para algo útil. Então, 3 zonas de treinamento, na minha visão, é o mais simples para você monitorar treinamento, é super fácil de entender, são pontos assim
muito bem marcados. Tá? Então, assim, eu divido a zona 1, 2 e 3. Qual que é a característica da zona 1? São treinos leves, abaixo do seu limiar aeróbio, ou limiar ventilatório 1, como queira chamar, tá? Então, assim, você tem daqui, da sua frequência cardíaca de repouso, até aquele limite onde está o seu limiar ventilatório 1 para trabalhar. Exemplo, de 50 batimentos até 140 batimentos. Quando você opta por ficar rodando a 142, 141, 143, às vezes 150, porque caiu, agora foi a 120, tudo bem. Quando você opta por fazer isso, não quer dizer que você está acabando com o seu treino de base, que está sendo uma porcaria. Mas quer dizer que aquilo que é mais básico do que a base não está bem desenvolvido, que é o seu conceito do que deve e não deve ser feito. Porque se você aceita que errar por 1, por 2, por 3, mesmo tendo um limite desse tamanho de zona de treinamento, então, cara, você vai aceitar errar qualquer coisa lá na frente. Porque você tinha um range, você tinha uma escala de frequência cardíaca que tinha ali 70 batimentos, 60. É a maior zona de treinamento que você tem. E você conscientemente escolhe ficar acima daquela zona. Tá? Então, assim, na hora que o negócio afrouxar, que eu tiver que ir no mais fino para tirar o detalhe do ganho de treinamento, você não vai conseguir fazer. Por quê? Porque se estar 3, 4, 5 acima é normal para você, é de boa, estar 3, 4, 5 abaixo também vai ser de boa. Aí, no fim das contas, você cai naquilo que é o buraco negro, que é a mediocridade. E mediocridade não quer dizer que é terrível, quer dizer que é a média. É a mediana das pessoas fazem. E é isso que a mediana das pessoas fazem. Não, eu erro um pouquinho para mais aqui quando é leve. Eu erro um pouquinho para menos quando é pesado. Então você erra o ano inteiro e fica no mesmo lugar. Entendeu? Então é muito mais do que uma adaptação fisiológica. Essa parte da adaptação fisiológica que a gente busca nos treinos de baixa intensidade, longos, que a gente vai buscar adaptações profundas do metabolismo aeróbico, elas são muito importantes, por isso elas compõem a base. Mas eu sempre dou um passo antes, eu falo, cara, é uma adaptação comportamental, é um entendimento de que se você aceita que esse pouquinho fora de um range gigante é normal, você nunca vai chegar na máxima performance, porque não é. Quem busca excelência é a pessoa que entende, olha, eu tenho esse range, eu vou trabalhar entre ele. Eu não é para ir acima, eu não vou acima, ponto. Por quê? Porque no longo prazo, né, eu acho que eu dou esse exemplo no vídeo, você pega um treino de 4 horas, muitas vezes eu olho o treino e falo, cara, 1 hora ficou fora, porque foi só um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho, só que 1 hora a gente tá falando de 25% do tempo. Se você vai treinar 1000 horas no ano, você ficou 250 horas fora. Só que as pessoas não pensam nisso. Eu pedi para você falar disso porque, assim, antes eu fazia isso. Porque assim, não foi explicado para mim o que acontecia se passasse no meu processo de desenvolvimento, como que isso ia me prejudicar. Então, para mim, como eu escuto todo mundo falando, não tem problema, para mais é melhor do que você fazer menos. Então, na minha cabeça, passar um pouquinho, tipo, eu tô entregando mais do que o que tá me pedindo, inclusive. E hoje eu entendo que não, e eu acho que isso é importantíssimo falar para as pessoas, porque tem muita gente que pensa assim. Por quê? Porque não tem esse conhecimento. Sim. Eu falo justamente o contrário para os meus atletas, meus alunos. Eu falo, se vai erra para menos. Se você quer errar algo para mais, erra no seu comprometimento de vir aqui todo dia, de ficar me perguntando se não pode fazer um pouquinho mais, de ficar me cobrando, de saber mais coisas, igual você faz, me manda mensagem, me explica mais sobre tal coisa. Isso é o mais. Quando você vai para o treino e a gente pensa na componente de intensidade, é melhor você errar para menos do que para mais. Porque, lembra,
O esforço do herói e da heroína não vai mudar o teu shape, não vai mudar o teu condicionamento amanhã, só porque hoje você foi herói ou heroína. É a composição disso ao longo do tempo. E aí, eu vou frisar o que eu falei antes. Esses limiares, esses pontos, as zonas que a gente determina, eles não são pontos assim marcados que assim, olha, 140 batimentos aeróbicos, 141, meu Deus. Aqui era 100% aeróbico, tá? Não existe isso, mas assim, aqui era 100% gordura, agora é 100% carboidrato. Não é isso. Aí cruzei a linha, meu Deus, morri. Acabei com o meu treino. Óbvio que não. Não são linhas marcadas, são transições de cores, por exemplo. Você pega uma paleta de cor, assim, você coloca várias cores, não é aquela coisa que, ó, acabou uma cor, começa outra cor, acabou uma cor, começa outra cor. Não, ele vai dando um degradê e vai mudando, tá? Então, assim, essas zonas que a gente delimita, elas são mais ou menos ali, elas mudam de um dia para o outro, elas mudam dentro do mesmo treino. Então, por exemplo, o seu limiar ventilatório 1, no começo do treino, de 4 horas, por exemplo, você gera X de potência. Para se manter no mesmo limiar ventilatório 1, depois de 3 horas de treino, muito provavelmente você vai ter uma redução da potência que você consegue gerar. Então, quando você vai se orientando por frequência cardíaca, a tendência é que a tua potência caia ao longo do tempo. Se você vai se orientando pela potência, a tendência é que a frequência cardíaca aumente ao longo do tempo, tá? Então, assim, os níveis de hidratação, a noite de sono, como você tem se alimentado, tudo isso interfere nas zonas. Por isso que a gente não precisa ser assim, sabe? Isso ou isso. Porque tem que ser maleável. Não é um limite muito bem definido. Mas aí é o que eu bato na tecla. O limite da zona fisiológica não é tão bem definido. O limite do seu comportamento em relação a ela é muito bem definido. Essa é a questão. Porque lá na frente eu vou precisar da pessoa que entenda que 5 batimentos a menos do que o prescrito na hora de torcer o cabo faz diferença. 5 watts a mais vai fazer diferença. 5 watts a menos vai fazer diferença. Porque a gente vai trabalhar num ajuste mais fino. Na hora que eu vou ter que tirar para realmente elevar a performance, o ajuste é mais fino, né? Então a zona de treinamento, a zona 1 é desse tamanho. A zona 2 geralmente ela é pequenininha. E a zona 3 é um pouquinho maior, assim, né? Então, assim, se aqui que é gigante, a pessoa tá errando. Imagina nos menores. Aqui ela não vai acertar nunca. E por que eu falei que isso, acho que trabalha várias... É um trabalho que é feito não só para a bike, porque você leva para a vida. Eu estava pensando a respeito disso, volto na subida. Eu consigo passar aqui muito rápido, até mais rápido do que os outros que estão ali. Mas agora eu preciso ser devagar. Aí você vem o lance do ego. O teu ego é que não te permite você respeitar isso aqui, porque conseguir você consegue. Então, às vezes, na vida você faz isso. O teu ego está te impedindo de fazer algo com excelência, porque, nossa, eu não posso ser... frágil, fraca, entre aspas, né? Naquele momento, eu não posso ser lento aqui, porque olha o que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão pensar. E aí você entra no lance da comparação também, porque o treino é seu, não é comunitário, não é da galera. Então, eu acho muito interessante isso, exatamente por trabalhar, porque você leva isso para outras áreas da tua vida. Então, assim, treinar vai te moldando, vai te transformando. E é por isso que eu falo que você transforma a vida. Você fala, não, a própria pessoa que se transforma. Mas você tem, assim, você ativa esse modo de transformação e a gente começa a enxergar as coisas com outro olhar. Sim. Assim, eu falei assim, né, na primeira vez que eu estive aqui, acho que foi na primeira parte, inclusive, eu falei dessa questão de
de como o exercício pode ser um hábito angular, um gatilho para várias outras coisas positivas na vida da pessoa. Às vezes a pessoa que, ela é desorganizada, é isso, é aquilo, quero melhorar isso, aquilo. Ela entra num processo de treinamento, ela se torna mais produtiva, ela se torna mais organizada, ela dorme melhor, o humor fica melhor, ela tem melhores relações com as pessoas. Consegue acordar cedo. Acorda cedo, produz mais no trabalho, começa a ter uma vida que flui melhor. Porque no esporte ela entra naquele contexto de preparação, olhar de longo prazo. Então, isso tudo vai influenciando em outras esferas, né? Você vai trazendo, vai fazendo esses links. O meu mérito aqui, eu acho que é justamente assim, auxiliar as pessoas algumas vezes a fazer os links. Falar, poxa, será que isso aqui que você está fazendo no treino não tem alguma coisa a ver com o que você está fazendo na vida? Será que isso aqui que você está reclamando não é justamente o que você tem que melhorar? Será que não é isso que te desafia? E se é isso que te desafia, será que não é isso que vai te fazer melhor? Então eu trago muitas vezes perguntas, eu não trago respostas. E assim, eu adoro quando eu posso ser um catalisador dessa mudança positiva. E os melhores feedbacks que eu recebo e os melhores pagamentos que eu recebo é justamente isso. Quando as pessoas me falam, pô, usei isso em tal coisa, nossa, eu vejo que muda a minha vida assim e tal. Outro dia eu recebi, né, um feedback até sobre o primeiro episódio que a gente gravou e tal, de, pô, não só melhorou a vida da pessoa que treina comigo, como melhora a vida das pessoas ao redor, porque aquilo modifica. Então isso é legal, mas eu sou só um agente catalisador para que as pessoas descubram dentro de si algo que já estava lá. De alguma maneira já estava lá. E aí, às vezes, ser um agente catalisador, explicar o processo de treino e a pessoa começar a linkar aquilo com a vida dela, ver que isso faz sentido, isso é legal. Mas não sou eu que faço. As pessoas fazem. As pessoas se descobrem. Elas se tornam melhores, né? Então, assim, o treino tem muito desses links. O processo de treinamento tem. Quando você entra no processo de treinamento. Quando você aceita, né, que você vai entrar num processo de treinamento, que você vai passar pela fase do aprendiz, que você vai passar pela fase do executor, até chegar na maestria, que é a fase que você cria, né? Tem uma palavra, uma expressão japonesa que é shuhari, que é justamente isso. Você tem que aceitar que você tem que ser um aprendiz em algum momento, que você vai errar, que você vai falhar, que você vai ser a pessoa frágil daquele sistema, até você entender como é que aquele sistema funciona. Quais são as regras desse jogo? E não querer impor as minhas regras à natureza. Não, peraí, deixa eu entender. Quais são as regras desse jogo? Como é que eu jogo? E aí você começa a aprender. Aí você, aprendi, então agora eu vou jogar. Aí você joga. Quando você atinge a maestria, é a hora que você fala, pô, será que essa regra não pode ser diferente? E aí você começa a criar. Então o processo de treino é legal porque eu acho que vai trazendo isso, essa disciplina, esse entendimento. E como eu falei no primeiro episódio, o esporte é a vida acelerada. Você faz desculpa a palavra, você faz uma cagada aqui, cara, vem um tapa na tua cara rápido. Aí você fala, opa, peraí. Opa, será que não tem outra esfera da minha vida que eu tô cometendo o mesmo erro? O tapa ainda não veio, mas ele vai chegar? Deixa eu mudar antes. Então, assim, isso é legal. Acho que eu esqueci a última parte que era, mas acho que essa é a parte importante da resposta. E o mais interessante disso é que, assim, quando você entende esse processo, quando você aceita esse processo, fica muito claro quando acontecem as coisas no esporte e você joga para o seu pessoal e fala, cara, isso aqui está extremamente ligado com essa outra área, essa outra ação, isso que eu fiz aqui. E como você vai se descobrindo é surreal, assim, é encantador. Essa é a palavra, encantador, é mágico. Que bom, eu fico feliz de saber que está sendo assim. E espero que seja ainda mais, que daqui a alguns anos você fale, nossa, e eu continuo me descobrindo, eu continuo evoluindo, porque o esporte é isso. E a busca da excelência, não só no esporte, a busca da excelência em qualquer área é isso, cara. É quando você acha que não dá mais,
E aí Você você fala, vê que dá. nossa, ainda dá, vambora, é buscar sempre. Bom. Para a gente fechar, eu queria que você colocasse os pontos assim mais importantes, né, no trabalho da base. O que é que não pode faltar? Alguma dica para que a pessoa possa... Eu sempre priorizo o acompanhamento com um profissional, porque eu acho que isso é importante. Importantíssimo, acho que não pode faltar. Mas, de repente, uma dica para quem está sem esse profissional, que ela possa ter um ganho, uma melhora, enfim, abrir os olhos, enxergar alguma coisa de outra forma que possa melhorar o processo dela. Eu acho que a dica para pensando em período de base especificamente é aquilo que eu falei, o que compõe a base. Treinos longos e leves, treinos de força. E aí, assim, mas eu não tenho acompanhamento de um especialista no ciclismo e tal, não sei o que. Cara, vai pra academia, faz o treino de academia, de marombeiro, sabe? Pode ser, é melhor do que você não fazer. É melhor você ter um treino que não é exatamente aquilo que você precisaria do que não fazer nada. Então vai pra academia, 1, 2 vezes por semana, não se mata, não precisa ir lá até a falha concêntrica, tá? Você pode trabalhar com o que a gente chama de repetições em reserva, então você vai sempre terminar a série falando assim, eu conseguiria fazer mais 2, 4 movimentos. Ótimo. Esse é o ponto. Porque tem dia que você vai estar mais forte, tem dia que você vai estar mais fraco, você vai ajustando dessa forma para sempre sobrar 2 ou 4 repetições no final. E faz o seu treino de força, vai na academia, pede ajuda do professor da academia. Nos treinos de bike, foca mais em fazer um pouco mais de horas com pouca intensidade, né? A parte do ego muitas vezes limita o treino de base, igual você falou, porque chega na subida, aí a pessoa vê que está saindo da zona de treinamento, já não está tão leve, mas ela fala, mas eu vou porque não sei quem está indo, né? Ou então a pessoa fala, porque eu não consigo, né? Eu acho que eu menciono isso no vídeo de base, que eu falo assim, quando a pessoa olha para mim e fala que ela não consegue andar leve na bicicleta, ou ela tá falando para mim assim, eu sou tão ruim na base, eu estou tão deficitária nessa base, que eu sequer consigo subir na bicicleta e pedalar leve. Ou seja, tá me mostrando uma fraqueza tão grande, mas tão grande, que qual é o lugar que eu tenho que começar o treinamento dessa pessoa? Onde é? Se eu tenho uma falha tão grande no desenvolvimento, aonde que eu tenho que começar o treino dela? Na mente dela. Não. Não? Na mente também, para ela entender que isso é uma falha gigantesca. Mas isso aqui é um negócio que, assim, é tão gigante essa falha que eu preciso corrigir essa falha. Porque eu nunca vou conseguir uma base boa. E aí a pessoa fala, mas eu não consigo. Quando ela fala não consigo, ou ela tem essa falha tão gigantesca que, cara, ela não consegue andar no plano abaixo do limiar ventilatório 1. E acontece bastante, tá? Então, assim, essa falha é tão gigante que é ali que tem que começar. Independente se ela gosta, se ela não gosta, se ela consegue ou não consegue. Talvez ela tenha que sair da bike e caminhar. Talvez, né? Vai caminhar um pouco antes de vir para bike, porque você não consegue, você já tá saindo da zona de treinamento, tá? Ou ela tá me falando assim, eu não consigo, tipo, o ego dela não deixa que ela consiga. Por quê? Porque ela consegue. Só que a velocidade é baixa. Ela não aceita, na verdade. Ela consegue fazer aquilo. Só que o que incomoda ela é que quando ela chega naquela subidinha, ela tem que diminuir para 6 km por hora e vem a tartaruga e faz xixi na roda dela. É aquilo que dói. Ela fala, nossa, eu sou tão ruim assim, eu tô tão devagar. E igual eu sempre falo, eu falo assim, é ruim e vai continuar ruim até aceitar e trabalhar. Enquanto você ficar fora dessa zona, você nunca vai melhorar nessa zona. E é aqui que você tem os grandes ganhos. Eles são ganhos muito pequenos para serem notados no dia a dia. Mas eles são ganhos gigantescos quando você olha no final do processo. E aí tem uma frase que eu gosto muito para justificar muitas vezes o porquê trabalhar força e treinos leves
e técnica na base. Tem uma frase, um ditado que é: o sábio faz no começo o que o tolo faz no final. Então, o que acontece com a galera que acelera demais aqui, põe muita intensidade, não sei o quê, geralmente eles vão, melhoram, chegam no ponto de melhorar e depois começa a cair. Aí, na hora que ele tá lá no fundo do poço, ele procura algum profissional e aí o profissional fala assim, agora a gente vai arrumar todas essas porcarias que você fez e depois a gente começa a subir de novo, tá? Então, assim, o sábio faz no começo o que o tolo faz no final. Se você não quer ser o tolo, faz isso. Se for para errar a intensidade na base, erra para menos. Melhor você fazer 20 batimentos a menos do que 20 a mais. Que 20 a mais. Treino de força, faça o treino de força 1, 2 vezes por semana, tá bom? E treine a técnica do seu esporte. Independente se é mountain bike, XCO, XCM, entenda quais as habilidades técnicas que são requeridas ali e treine isso. Pense, fundamentos. Isso é a base. É trabalhar naquilo que é o fundamento. E qual que é o melhor período para se trabalhar? Era pra gente finalizar e eu continuo perguntando. O melhor período para se trabalhar a base. E tem um tempo mínimo para esse trabalho ser feito? Tá. Aí, assim, a gente tem que voltar lá, né, que a gente discutiu lá na primeira gravação e pensar. A gente está falando de um atleta em desenvolvimento, um atleta jovem, um atleta master, alguém que pedala de fim de semana ou alguém que quer ser um atleta de elite, tá? O período de base, né, geralmente, a gente vai trabalhar ali com algo como 8 até 16 semanas, muitas vezes. Atletas muito, muito avançados, já elite mundial e tal, às vezes fazem um período de base mais curto. E depende muito do modelo de distribuição de carga, do modelo de periodização de treinamento. Porque no modelo mais clássico, você faz uma base grandona no começo de um ciclo de treinamento, depois você fica fora da base muito tempo. Tem outros modelos de treinamento, de cargas concentradas, ou ATR e tal, que você vem fazendo microciclos de base. Então você repete ciclos de base várias vezes ao longo do ano. Então, assim, vai depender muito de como está sendo conduzido o processo de treinamento, tá? Eu diria que a base tem que estar presente na maior parte do ano, de todos os anos que você faz bike, exceto quando você já é um atleta olímpico. E se você é um atleta olímpico, alto desempenho e tal, não sei o quê, provavelmente você não está ouvindo um podcast para querer entender o que é para ser feito na base. Tem alguém falando para você, faz isso, faz aquilo, ajustando suas cargas e tal. Então, assim, mas assim, eu acho que uma coisa que eu li outro dia de um treinador e eu falei, nossa, é algo que eu já propus para alguns atletas, mas nunca rolou. Em geral, eu faço isso, eu consigo 8 meses, no máximo. Mas assim, uma coisa que seria ideal é falar assim, olha, os próximos 2 anos pra gente é base. 3 anos. Tudo bem? Tudo bem. Cara, a partir daí você desenvolve um atleta, assim, outro nível. Só que a gente não consegue isso. O cara quer competir. E é importante, porque a competição tem muitos aprendizados que o cara não vai conseguir no treino. Isso é verdade. Né? Não o controle emocional, né? Não é nem o controle emocional, é o gerenciamento das emoções, né? Então, assim, como gerenciar as emoções e as ações durante a competição, a presença do adversário, ritmo de prova, leitura de pista. Então, tem muita componente ali. Mas, assim, eu digo assim, de não pensar em nenhum resultado ali. Realmente ir para a competição, assim, cara, não quero saber o resultado final. É focar nas atitudes ali. Quando você consegue fazer isso 2, 3 anos, você desenvolve uma enormidade. Muito, assim. Você consegue criar uma fundação para subir um prédio. O difícil é que muitas vezes a gente não tem esse tempo, assim. Entra calendário de competições, aí quer fazer resultado, não sei o que e tal. E aí começa uma loucura. É isso, então. Muitíssimo obrigada. E no próximo episódio a gente continua da base para frente. Beleza. Obrigado você, Cris. Espero que tenha agregado algo de valor aí. Tenho certeza que sim.
Até mais.